Há cerca de 6 anos atrás, estava passeando com meus pais pelo centro de Gramado, um belíssimo destino turístico, diga-se de passagem, quando uma pessoa nos ofereceu um ingresso gratuito para o Parque Snowland caso aceitássemos assistir a uma apresentação de cerca de 30 minutos. Essa apresentação era sobre uma cota de um resort que estava em construção. E eu tenho certeza que você vai gostar e aprender um pouco com essa história. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andrei e este é o canal Inquilino Rico. Sou advogado, investidor e corretor imobiliário. E hoje eu vou contar uma história que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Pelo menos aqueles que estão acostumados a viajar de forma frequente. Antes que eu me esqueça, esse foi super espontâneo, né? Dá até a impressão que o vídeo não tem roteiro. Bom, o que eu iria lembrar vocês é para caso ainda não sejam inscritos, se inscreverem no canal e clicarem no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Fazer conteúdo dá trabalho pra caramba e essa é a melhor forma de agradecimento que nós podemos receber de vocês. Enfim, fica comigo até o final dessa história que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, conforme eu comecei a contar, estávamos no centro de Gramado, eu, minha esposa, na época ainda namorávamos, meu pai, minha mãe e minha avó. E foi uma viagem muito especial pra gente, pois foi uma das últimas viagens que fizemos em companhia da minha avó e ela ainda estava sã. Eu acredito que tenha sido talvez a melhor viagem da vida dela. Enfim, é um destino magnífico e eu recomendo a todos vocês sem medo de errar. Porém, em meio a essa viagem, fomos abordados por uma moça que nos ofertou gratuitamente um ingresso para entrar no Parque Snowland. Em troca desse ingresso, todos teríamos de assistir a uma apresentação de cerca de 30 minutos. Meu pai perguntou então se não poderiam ser 2 ingressos, já barganhando um para mim e o outro para minha esposa. A moça disse que sim, e então nos levou até um ponto comercial nas proximidades. Adentramos o local e fomos super bem recepcionados. Fomos encaminhados a uma sala relativamente grande, na qual haviam várias mesas. Era basicamente um stand de vendas. E em cada uma das mesas havia um vendedor e também turistas que estavam em condições semelhantes às nossas. Trouxeram então petiscos na mesa e ofertaram bebidas que variavam de refrigerantes até vinhos para todos nós. A partir daí, a vendedora começou a fazer um longo questionário para o meu pai sobre o seu destino predileto para viajar. Havia também perguntas relacionadas à sua capacidade econômica. Após as perguntas, a vendedora abriu então um caderno e começou a falar sobre Gramado e sobre um resort super moderno que estava em construção no local. E as fotos mostradas no book da vendedora eram realmente fantásticas. Era um projeto de encher os olhos. Ela inclusive nos acompanhou até um cômodo no local, onde havia uma réplica de um quarto do empreendimento para mostra. Passou então a falar sobre o conceito de cota imobiliária. Segundo ela, cotas imobiliárias seriam um tipo de investimento que estava bombando em vários países do mundo. Ao adquirir uma cota, o comprador teria direito a utilizar daquele imóvel por um mês no ano. Ou seja, se quisesse ir 2 vezes a Gramado em diferentes datas, poderia ficar 15 dias em cada uma das visitas. E caso não fosse utilizar de seus 30 dias, poderia alugar os dias faltantes ou até mesmo todos os 30 dias no resort para outras pessoas. E tudo isso seria operado de forma automática por uma administradora mediante o pagamento de pequenas taxas de administração. E no meio da explicação, eu lembro que nós ouvimos um barulho bem alto. Todo mundo parou, olhamos para o lado e vimos que em outra mesa próxima, na qual havia um casal, a vendedora levantou e ficou badalando um sino. Como se não bastasse o sino, estourou um champanhe, chamando a atenção de todos ali presentes e falando bem alto que um novo investidor acabava de adquirir 2 novas cotas. Bom, voltando à explicação do produto. Sobre o aluguel, o valor da diária de um apartamento daqueles em Gramado seria caríssimo. Portanto, haveria uma alta rentabilidade caso optássemos por alugar ao invés de utilizar o apartamento por um mês no ano. Se eu me recordo bem, os valores que ela colocou no papel era coisa de 2% ao mês em relação ao valor investido. E isso tudo iria ficar ainda melhor. Segundo a vendedora, a administradora do resort era afiliada a um grupo internacional que fazia gestão de unidades idênticas em diversos destinos turísticos do mundo todo.
Assim sendo, caso não quiséssemos utilizar os nossos 30 dias em Gramado em um determinado ano, poderíamos realizar uma permuta para, por exemplo, 15 dias em um hotel em Paris ou Orlando. Dessa forma, adquirindo essa cota, nós teríamos acesso a toda essa rede de resorts e hotéis desse grupo espalhados no mundo todo. Eu acompanhei toda essa apresentação e tudo em torno do que foi apresentado parecia realmente fantástico. E foi aí que ela apresentou o valor da cota, que era mais ou menos o valor que custava um terreno em um bairro afastado da minha cidade. Ou seja, um valor realmente baixo em face de tudo que for apresentado. E para arrematar, ela falou o seguinte: estamos com uma promoção hoje e se você fechar a compra agora, pelo valor que eu apresentei, você não leva apenas uma cota, você leva duas. Ou seja, duas pelo preço de uma. Eu quase engasguei com o amendoim que eu estava comendo. Não era à toa que haviam muitas pessoas assinando contrato ali mesmo, com estouro de champanhe, badalada de sino. Porém, a vendedora estava enfrentando um aniversário muito complicado. Sabe o pai do Chris, o Júlio, do Todo Mundo Odeia o Chris? Pois é, eu acredito que esse personagem tenha sido inspirado no meu pai. Só que meu pai é uma versão mais inteligente dele. E eu me lembro até hoje o que ele disse para a vendedora quando ela perguntou se, dentro do que foi proposto, o valor da cota não era bom para fechamento de negócio. Ela complementou dizendo ainda que a promoção era só naquele dia e que depois que estivesse pronto o resort, o valor de cada cota seria o dobro ou o triplo do preço. Ele respondeu a ela com uma pergunta: por que tá nesse preço? Aí ela naturalmente começou a responder que era por causa da promoção, da campanha. Ele então interrompeu ela e disse: não é isso que eu tô querendo dizer. Estou te perguntando por que é esse preço hoje e por que você me diz que vai ser 2 ou 3 vezes mais caro no ano que vem ou no outro. Ela disse que era por causa da valorização que iria ter. Ele então concordou e complementou: se isso tudo que você me propôs realmente acontecer, essa cota vai ter o valor que você está dizendo daqui a 1 ano ou 2. Porém, o valor atual que você está me vendendo é o custo dessa expectativa. Você está me vendendo uma promessa. E eu não tenho costume de investir em promessas. Eu gosto de investir em coisas prontas, em coisas concretas, algo que já existe. E é por isso que eu não vou comprar essa sua cota. Eu lembro até hoje também da cara que a vendedora fez. Porém, os ingressos para os Snowland valeram muito a pena. Se vocês querem que eu faça uma análise um pouco mais detalhada sobre esse tipo de investimento, comentem aí abaixo que eu gravo um vídeo mais técnico sobre esse tema. Mas essa é uma história que me vem à cabeça até hoje, quando eu sou procurado por algum cliente que comprou alguma dessas promessas e se lascou. E quando eu falo em comprar promessa, eu não estou falando apenas de cotas e resorts. Há muitas outras espécies de investimentos que você adquire nessas condições. O exemplo mais famoso são os imóveis na planta. Conheço gente que diz que se deu bem com esse tipo de aquisição. Por outro lado, tem gente que se ferrou de verde e amarelo. Gente, tá caindo todas as pessoas, vamos. Meu Deus! E aí, tem alguma experiência parecida para nos contar? Não deixe de colocar nos comentários. Bom, é isso. Espero que tenha gostado da história. E caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.